05 2022 Cor litúrgica, roxo. Quinta semana da Quaresma, terça-feira. Primeira leitura, NM 21,49. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. 6 Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. 7 O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. 8 E o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste, aquele que for mordido e olhar para ela viverá. 9 E Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 101,221. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra, a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Evangelho João 8,21-30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: 21 Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. 22 Os judeus comentavam: por acaso, vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. 23 Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 24 Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. 25 Perguntaram-lhe, pois: quem és tu? Então Jesus respondeu: o que vos digo, desde o começo. 26 Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar, também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. 27 E eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. 28 Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. 29 E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. 30 Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. Permita que, em Jesus Cristo, o seu diálogo com o Pai seja restaurado. 05 de abril Vejam a pergunta: quem és tu? Então, essa pergunta aqui,
certamente, permeou toda a história da humanidade. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse homem encantador? Quem é esse homem que revolucionou a história? Quem é esse homem que transformou o mundo? Quem é esse homem que mudou a minha e a sua vida? É o dia também de darmos de novo, em primeiro lugar, a resposta a nós mesmos dessa pergunta: quem é Jesus na nossa vida? Mas a resposta de Jesus, infelizmente, na tradução em português ela foi suprimida. Porque Jesus disse, eu sou, aquela definição do nome de Deus, no Antigo Testamento, Jesus repete aqui, nesse diálogo, eu sou o que vos digo desde o começo. Jesus estava querendo afirmar, dizer aos seus interlocutores da sua presença que confirma não só a presença dele, como também a presença do próprio Deus. A presença de Deus que quer comunicar para o ser humano a graça do seu amor, alguém que revela o seu ser. Jesus responde, eu sou. Eu estou no meio de vós. Eu estou convosco. E, a partir desse eu sou, nasce o diálogo com Deus. Jesus é para nós a possibilidade do diálogo com Deus. Neste tempo de Quaresma, em preparação para a Páscoa, nós estamos purificando a nossa experiência de oração, a nossa experiência de entrarmos em diálogo com Deus, de ouvir e de falar, de fazer essa experiência bonita de comunicação com o Pai do Céu nas nossas realidades, mas também de escutar a sua voz, de deixar que Deus nos oriente, de deixar que Ele nos transforme com a sua palavra. E, justamente, meus irmãos, Jesus é para nós a possibilidade de dialogar com Deus. Abramos o nosso coração e acolhamos a Jesus de uma maneira totalmente nova e permitamos que, em Jesus Cristo, o nosso diálogo com o Pai seja restaurado. Se não fosse Jesus Cristo, não existiria oração. Se não fosse Cristo, nós não teríamos acesso e nem chamaríamos a Deus de Pai. E Cristo nos tranquiliza nos momentos das trevas. Quando Jesus faz esta afirmação, eu sou, ele queria dizer, o Pai está perto, não tenham medo. O Pai está perto porque onde está o Filho, está também o Pai. Infelizmente, os interlocutores de Jesus, os da sua época, não experimentaram essa graça, pois não acreditaram que no Filho estava também presente o Pai. Mas, hoje, nós temos essa possibilidade de crer, de esperar em Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus morrerá justamente por causa dessa identificação com o Pai. Foi justamente por se fazer igual a Deus, revelando a sua natureza idêntica à do Pai, em sua divindade, é que Jesus teve de pagar um alto preço, pois foi acusado de blasfêmia por nos revelar o amor do Pai, por nos abrir uma nova estrada de diálogo com Deus. Aquele diálogo que já havia sido perdido desde Adão e Eva, aquele diálogo que havia sido perdido com o povo no deserto, com a murmuração, com o pecado, com as infidelidades, com as inúmeras rupturas com a aliança. Jesus nos restaura esse diálogo com o Pai do Céu, porque Ele afirma, eu sou, eu estou presente, eu quero comunicar a minha graça. Então, hoje, abramos o nosso coração e acolhamos a Jesus Cristo de uma maneira totalmente nova e permitamos que, em Jesus Cristo, o nosso diálogo com o Pai seja restaurado. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova, 05 S% C 3% A3U Vicente Ferrer São Presbítero, Dominicano, 1350-1419, naturalidade despertar vocacional. Nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Seu pai era um tabelião que se chamava Guilherme Ferrer, e sua mãe se chamava Constância Miguel. Veio de um berço nobre na sua época, porém passou sua infância e juventude muito próximo aos padres dominicanos, que tinham um convento muito perto de sua casa. Sonho profético da mãe ainda antes de nascer,
sua mãe teve um sonho, onde ela via a grandeza do futuro de seu filho. Por ter muita proximidade com os padres dominicanos, logo percebeu sua vocação, e então com 17 anos pediu ingresso na Ordem dos Pregadores Dominicanos. Vida religiosa. Ingressou na vida religiosa assim bem jovem e professou os votos com 18 anos. Após a sua ordenação, por ser um pregador com um dom muito especial, começou a peregrinar por toda a Europa. Vivendo em tempos difíceis, viveu em um período difícil da história da Igreja, quando ocorreu a Guerra dos 100 Anos, quando forças políticas eram capazes de intervir fortemente nas eleições papais, chegando até o grande cisma da Igreja do Ocidente, que durou quase 40 anos. Um grande pregador recebeu do Senhor, em sonho, o chamado para pregar durante 20 anos por boa parte da Europa. Andou pela Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Irlanda e muitas outras regiões, fazendo tudo isso de modo muito simples, andando por todas essas cidades montado num burro, porém sempre com a revelação de um dom extraordinário que era o da pregação. Isso fazia ter com ele sempre homens, mulheres e crianças, clérigos, teólogos que o acompanhavam pelo caminho. Pregava com muita paixão e fervor. Além disso, mortificava-se e buscava penitências para ter mais tempo para a oração. O objetivo da sua pregação: queria com suas pregações defender sempre a unidade da Igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência, como forma de esperar a iminente volta de Cristo. Era apelidado de anjo do Apocalipse, pois pregava sobre o iminente fim dos tempos e dos eventos que o precederiam, chamando todos à conversão, para a salvação de suas almas. Um ensinamento a respeito do próximo: exerça estas outras 7 disposições: tenra compaixão, alegria jubilosa, tolerância paciente e perdão das injúrias, afabilidade repleta de boa vontade, respeito humilde, concórdia perfeita, doação da sua vida sob o exemplo de Jesus. Como ele, você estará pronto para doar-se aos seus irmãos. Dos escritos de São Vicente Ferrer, Milagre em Vida. Contemporâneos de São Vicente Ferrer relatam que milhares de pessoas se reuniam para ouvi-lo, e o fato mais impressionante é que até mesmo pessoas que não falavam a sua língua o entendiam. Certa vez, uma mulher judia, que durante uma de suas pregações na igreja de Écija, Espanha, saiu durante um dos sermões falando com sarcasmo e todos os presentes ficaram com raiva. Mas São Vicente disse para que a deixassem sair, porém que se afastasse dela. O povo obedeceu, deixando-a passar até o pórtico, quando o telhado caiu sobre ela, e ela veio a falecer ali mesmo. Permanecendo morta por algum tempo, o espanto de todos, São Vicente caminhou até o corpo da mulher e ordenou com voz forte: mulher, em nome de Jesus Cristo, volte à vida. E esta ressuscitou. Todos ficaram maravilhados. Após o milagre, a senhora se converteu ao catolicismo. O fato se tornou conhecido, e durante muito tempo se fizeram procissões até o local do milagre. Morte e canonização. São Vicente Ferrer morreu em viagem, mas já era venerado como santo pelo povo da época. Foi canonizado pelo Papa Calixto I, em 3 de junho de 1455, na Igreja Dominicana de Santa Maria Sopra Minerva, Roma. Minha oração, ó Deus, que concedestes a São Vicente Ferrer ter uma vida conduzida pelo fervor e desejo de anunciar o teu reino glorioso e a necessidade de conversão, para a salvação de nossas almas. Concedei-me, eu vos peço, que eu também possa viver uma vida em expectativa da iminente volta do Cristo, com a ousadia e fervor para também pregar a sua palavra em vista da salvação e conversão de tantos que ainda não te conhecem. Para a maior glória de Deus. Amém. São Vicente Ferrer, rogai por nós.